Agora tá. Olá, meus amigos, como vão vocês? Que alegria nós estamos aqui em mais um Encontro com o Sagrado. E hoje a Denara Novaes vai falar, continuando a arquitetura da mente, mas vai falar sobre um tema super importante, compaixão. Boa noite, como vai você? Tudo bom, Denara? Boa noite. Estou bem, muito bem. Muito bom estar de novo aqui conversando sobre os assuntos de interesse relacionados ao sagrado. Eu me sinto muito bem falando sobre isso. Maravilhoso. E para a congelada aqui. Aí voltou. E para a gente não deixar de perder o costume, né? Porque a gente já está mal acostumada, culpa de Mirra. Vem cá, Mirra mandou frases para a gente, se comunicou aí para que a gente saiba das frases? Olha, no dia 10 de julho, tem uma semana atrás, né? Eu senti de novo esse espírito que traz um sentimento de plenitude, na verdade, é o sentimento que eu tenho quando eu sinto a sutilidade, né, a ternura de um encontro, né? E eu senti uma noite de sexta-feira passada, acho que foi sexta, foi dia 10, eu peguei assim o começo da ideia, depois eu tive que retomar mais tarde, porque não sei se eu que não estava no momento adequado, eu sei que demorou para eu fixar a ideia. Aí, mais tarde, na noite de sexta-feira, já quase antes de dormir, eu captei de fato. Será que estão me ouvindo? Será que você está me ouvindo agora? Voltou. De vez em quando ela some. Então, foram 3 frases, né, que eu achei significativas. Eu vou pedir a Marcela que coloque a primeira frase aí no chat coletivo, né? A primeira frase, já que eu passei para ela, porque se eu for colocar, vão aparecer as 3 de vez, né? Mas a primeira frase, ela colocou assim, e é o tema interessante que eu queria falar sobre arquitetura da mente, aspectos mais técnicos, né? Mas ela me pediu para falar sobre compaixão. Aí eu passei para a Rosana a ideia de falar sobre compaixão como um sentimento importante para uma mente saudável, para um equilíbrio psíquico. Então ela colocou: desenvolva a compaixão para que o amor encontre solo fértil e sua manifestação o faça sentir o divino. Essa temática da compaixão é uma temática muito cara a nós, porque a compaixão é parte de um processo que eu vou explicar qual é. Então, esta foi a primeira frase, né? E que eu não consegui captar totalmente, faltava alguma coisa, só no final da noite que eu consegui, de fato, pegar a ideia dela. Bom, a segunda frase que eu queria que Marcela colocasse aí de novo, novamente sobre compaixão. Tenha compaixão para que o amor possa encontrar ressonância e plenitude em seu coração. Novamente a temática da compaixão, porque depois eu fui entender que ela dedicou a vida dela à, à compaixão, a um trabalho importantíssimo que ela desenvolveu
Então, isso significa que é a temática dela, é como ela viveu, é o centro da vida dela, né? E aí veio essa segunda frase: tenha compaixão para que o amor possa encontrar ressonância e plenitude em seu coração. E, por último, ela me deu a terceira frase, já bem tarde da noite, né? A compaixão conduzirá sua consciência para construir o amor, tocando o outro em sua essência. Essas três frases, depois que eu meditei sobre elas, sobre o significado para o espírito mirra, e como isso também é caro a mim, como eu entendo compaixão. Foi uma palavra que me foi despertada há algum tempo atrás, ao estudar o budismo, que é uma religião que creio que dá um valor muito grande a essa palavra. Eu fui meditar sobre a importância dela. E o que significa a compaixão para a nossa mente. O que que acontece conosco? O nosso processo de evolução é um processo de tornar consciente aquilo que somos nós. Aquilo até que Nietzsche tinha colocado, torna-te. Então, voltou, né? Doutor. A nossa mente, ela vive de uma dinâmica que é favorecer a consciência do ser espiritual que nós somos. Tomar consciência da complexidade do ser que nós somos requer a vivência de muitas experiências, muitas encarnações para a gente tomar consciência do que nós somos, não é de quem, do que nós somos. E passamos por vários estágios na tomada de consciência do que nós somos. Um dos estágios que acontece, inclusive até hoje, mas que começou desde que nós somos humanos, é a projeção. O ser humano, nós, com a nossa mente, projetamos na vida, na realidade, no outro, né? Aquilo que está dentro de nós. Você, quando olha para uma árvore, você projeta naquela árvore algum significado, seja vida, seja ser vivo, seja sombra, seja frutos, seja oxigênio, o que quer que você projete naquele ser chamado árvore, você está fazendo algo automático. Quando você olha para um ser humano, você se compara com o ser humano, você se projeta no ser humano, você o julga segundo os seus próprios valores. O fenômeno da projeção é universal, é uma faculdade psíquica, é algo que nós não conseguimos fugir, estamos sempre projetando. Para você se conhecer, você precisa deixar de projetar, ao menos por algum momento, para que você olhe para você. Porque geralmente nós nos enxergamos olhando para o outro, olhando para os outros. Então é preciso dissolver, eliminar a projeção para você se enxergar. Então, um dos fenômenos para o autoconhecimento é a dissolução das projeções, ou a eliminação das projeções, deixar de projetar algo que é automático, algo que não é simples, porque é automático. Bom, nesse processo de evolução, a gente tem que desenvolver uma habilidade racional, uma habilidade lógica, chamada empatia. O que é empatia? É a compreensão do outro, portanto, não é uma projeção, eu estou compreendendo o outro, eu estou entendendo o que se passa no outro, estou conseguindo me colocar no lugar do outro, isto é,
estar numa situação semelhante ao outro, para que eu avalie como eu me sentiria, como eu me veria naquela situação. Então, a empatia é uma habilidade conquistada durante a evolução do espírito, em que você, o espírito, consegue se colocar no lugar do outro. É um processo racional. Racional. É um processo lógico. Não é um processo emocional. É com a lógica, é com a capacidade de compreender. Embora tem pessoas que façam isto de forma leva tempo. Travou de novo, mas volta. Eu sempre vou repetir nos momentos em que travar. Então, empatia é estar com, é estar no lugar de. Adiante da empatia, tem uma outra condição evolutiva, fundamental, para que a gente se conheça mais e possa avançar na integração de uma habilidade importante. Este processo se chama compaixão. A compaixão é a evolução da empatia, onde se coloca a dimensão emocional. É sentir o que o outro sente, desejando minorar o sofrimento do outro ou eliminar o sofrimento do outro. Então, nós temos empatia, compaixão. Isto são instâncias diferentes, uma no campo racional, a empatia, outra no campo emocional, a compaixão. Compaixão é desejo. Desejo não é algo racional. Desejo é algo instintivo, emocional. É um estágio adiante da empatia. Empatia, compaixão. Em seguida, vem o ato. Empatia, racional. Compaixão, desejo de fazer. Caridade, o ato. Então, são três palavras diferentes que significam pensar, sentir e agir. Pensar, empatia. Sentir, compaixão. Caridade, ação. Pensar, sentir e agir. Para que essa cadeia, esse fluxo, para que o impulso passa por essas três instâncias que podem se tornar parte de um automatismo psíquico, parte de um protocolo? Para quê? Para que você adquira uma habilidade chamada bondade. Ser uma pessoa bondosa não é simplesmente fazer caridade. Ser uma pessoa bondosa não é simplesmente ter compaixão ou sentir compaixão. Ser uma pessoa bondosa não significa tão somente ter empatia. Para você alcançar a habilidade da bondade, algo que você nunca mais perderá, você passará por esses três estágios: ter empatia, sentir compaixão, praticar a caridade. Isto feito sistematicamente, quando você adquirir a habilidade da bondade, você não passa mais por esses estágios, estará tudo no automático. Acontecerá. É um processo de aprendizado. É raro você encontrar uma pessoa bondosa. É mais fácil você encontrar uma pessoa caridosa. É fácil você encontrar uma pessoa que tenha compaixão ou compassiva. Geralmente são pessoas que têm dó do outro. São pessoas que se condoem muito com a dor do outro
e desejam fazer alguma coisa, nem sempre fazem. Quando fazem, estarão fazendo caridade. Não é raro você encontrar uma pessoa com empatia, que se coloca no lugar do outro, são conciliadoras, né? Compreendem as ações humanas. Então, é preciso passar por 3 estágios: empatia, compaixão, caridade, para adquirir a habilidade da bondade. A palavra compaixão guarda semelhança com o termo ou com a expressão ter paixão, com paixão. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que tem desejo de conexão. Uma pessoa apaixonada e quer estar em companhia de, quer fazer coisas juntas com. Então, a compaixão é uma paixão pela libertação do outro, do sofrimento do outro. Estar apaixonada, no sentido da compaixão, quer dizer, eu desejo estar com aquela pessoa para que ela tenha a mesma felicidade que eu tenho, que é o mesmo sentimento de quem se apaixona por outra pessoa. Embora os objetivos sejam diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Eu desejo estar com, ter compaixão, é uma paixão, é um desejo, é um impulso para aliviar o sofrimento do outro e, muitas vezes, é chamado de compaixão quem ajuda o outro. O que eu estou chamando, portanto, de caridade. Caridade é o ato que deve envolver empatia e compaixão. Mas a caridade isolada pode não ter nem a empatia, nem a compaixão. Pode ser um ato religioso, um ritual religioso. Nós aprendemos que no Espiritismo que fora da caridade não é salvação, é um preceito, é uma recomendação, muitas vezes feita para desencargo da consciência, e não por compaixão, e não por empatia. Há pobres, há doentes, há necessitados, e eu vou ajudá-los porque minha religião me recomenda. Eu posso fazer caridade porque as pessoas do meu grupo também fazem, eu vou fazer porque eu não quero ser considerada uma pessoa atrasada. Então, esta caridade não está obedecendo esse fluxo. Porque quando obedece esse fluxo, quando você tem compaixão por uma pessoa, acontece o seguinte: olha que coisa bonita é a compaixão quando você não gosta de uma pessoa, discute com aquela pessoa, tem raiva daquela pessoa, mas num dado momento você tem compaixão. Peraí, eu vou ajudar essa pessoa, porque se eu não ajudá-la, eu vou continuar com raiva dela. Compaixão. A compaixão é um sentimento, porque é um desejo de. Não é racional, não é lógico. Ultrapassa o limite da razão. Vai adiante da razão. Que tal você olhar para as pessoas, aquelas pessoas que são consideradas de má vida, são consideradas pessoas ruins, e você diz, não, peraí, eu vou ter compaixão por essa pessoa. Eu vou
ter paciência. Travou, mas eu vou repetir o raciocínio. Ter caridade nem sempre significa ter tido compaixão. Compaixão ultrapassa os limites da razão, vai além. É um sentimento, porque é um desejo. Tem uma emoção envolvida. Então, se a prática da caridade for mero preceito religioso, se a prática da caridade é para libertar a consciência de uma culpa, então você não está desenvolvendo a bondade. Olha o que acontece em tempos de pandemia, de isolamento social, de desemprego, de muita gente precisando de ajuda. Isso desperta naquelas pessoas caridosas a vontade de ajudar. Isto é compaixão. Eu quero ajudar. Nesse momento eu sinto vontade de ajudar. Aí vai e ajuda. Compra uma cesta básica, dá um dinheiro e ajuda. Passado a pandemia, passa o desejo. Então aquilo foi uma compaixão ocasional. Não é algo que você tem sempre, é ocasional. Mas valeu a pena. Você cresceu, você aprendeu. Você saiu da compaixão, que foi o desejo de ajudar, e foi para a caridade. Comprou a cesta básica, foi lá, deu diretamente, ou a uma instituição, ou depositou em conta de alguém, ou de uma entidade filantrópica. Você teve a compaixão e fez a caridade. Passada a pandemia, você cessa. É sinal de que ela foi ocasional, circunstancial. Valeu a pena. Aliviou sua consciência. Para que você desenvolva a bondade, você precisa exercitar mais ainda. De ocasião em ocasião, você está aprendendo o valor da compaixão. Muita gente não chega à compaixão porque considera que a pessoa é pobre porque não trabalha, que a pessoa é pobre porque é preguiçosa, que a pessoa não se esforça. Tudo isso pode ser verdade, mas isso é um julgamento social. Isso é um julgamento de valor atribuído à capacidade do outro, medindo pela própria capacidade. E nem sempre as pessoas têm a mesma competência que você, a mesma capacidade que você. Talvez seja importante a gente, ao invés de julgar se o outro é preguiçoso, se o outro é incapaz ou quer ser incapaz, talvez a gente deva olhar para o outro e ver que a gente pode desenvolver no outro o que a gente espera que o outro tenha. Então, se eu considero que a pessoa é incapaz, eu gostaria de desenvolver essa capacidade. Se eu considero que a pessoa é acomodada, eu gostaria de oferecer algum tipo de ajuda para tirar a acomodação. Tudo isso é compaixão, é o desejo de, não é um julgamento. Cessa o julgamento, porque você percebe que o outro sofre, você percebe que o outro precisa crescer, você percebe que o outro precisa sair daquela condição. Então, você desenvolve essa vontade. Eu quero ajudar essa pessoa. Eu não me incomodo se a minha ajuda não for tão eficiente, mas eu quero ajudar. Não me incomoda se eu não estou ajudando da melhor maneira, mas eu estou ajudando da maneira que eu sei ajudar. Existem muitas formas de ajudar uma pessoa que parece que está, que parece ser prejudicá-la, mas é uma ajuda. Parece que a gente está querendo forçar alguma coisa para que o outro perceba que aquilo está errado, mas o objetivo não é mostrar o certo ou errado para a pessoa, mas retirar a pessoa
daquela condição. E será compaixão se o desejo for sincero, pessoal. Só você sabe qual é o tamanho do seu desejo. Não é o que é julgado pelos outros. Não é o que a sociedade diz que você é. Só você sabe o quanto, qual a intensidade da sua compaixão. Se você ainda está muito preocupado, preocupada com atender suas necessidades pessoais, resolver seus problemas, seus conflitos, isso é absolutamente normal. Mas veja, se há um tempo, se há um espaço psíquico em você, para que, independentemente de estar você em conflito, se está você com problemas, se tem um espaço para você olhar para o lado, não é para a televisão, não é para o computador, não é para o celular, para o lado, tem alguém que precisa da minha compaixão, que eu possa desenvolver aqui mesmo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu gostaria de diminuir a pobreza no mundo. Não consegue. Eu gostaria de ajudar as crianças do mundo. Não consegue. Que tal você, ao invés de querer ajudar as pessoas do mundo, ajudasse uma pessoa, a que estiver mais próximo de você, e identificando nela algo que poderia fazê-la ser mais feliz? Isso é compaixão. Que tal, em vez de você querer ajudar as crianças do mundo, escolhesse uma criança para você ajudar? Até porque tem uma pessoa próxima de você, de todo mundo tem uma pessoa próxima. Eu estou falando de outra pessoa, não é você mesma, não. Tem uma pessoa próxima de você. Mesmo que você more só, tem uma pessoa próxima de você. E a proximidade não é física, é psíquica. Aquela pessoa mais próxima de você. A pessoa mais próxima de você é a que comparece maior número de vezes na sua consciência. Um inimigo pode ser a pessoa mais próxima de você, porque comparece o maior número de vezes à sua consciência. Um inimigo, um amigo, pai, mãe, filho, filha, não importa. A pessoa mais próxima de você pode ser o seu laboratório de desenvolvimento da compaixão. Pode ser. Escolha a pessoa mais próxima de você e tenha compaixão. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho, uma filha, às vezes é a empregada, o empregado, às vezes é o vizinho, às vezes é o patrão. Ter compaixão pelo patrão, coisa difícil. A gente sempre se acha, nós empregados sempre nos achamos credores, credores, como se prestássemos um favor, quando deveríamos ter compaixão por cada pessoa, independentemente da sua posição em nossas vidas, né? Desenvolver a compaixão deveria ser um exercício a ser oferecido às escolas, às crianças, que têm maior habilidade para a compaixão, mas logo, logo entram na vida adulta e vão esquecendo porque a vida convida para desafios muito maiores, considerados muito maiores do que ajudar outra pessoa. Empatia, compaixão, caridade. Resultado: bondade. Essa é a equação. Empatia, compaixão, caridade. Empatia, pensar. Compaixão, sentir. Caridade, agir. Essa linha de processo vai levar à bondade. Você ser uma pessoa bondosa, que é o fantástico. As crianças deveríamos ensinar a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, evitaria o bullying. A se colocar no lugar do outro, se coloque. Por exemplo, você chegar numa escola onde
tem muita gente da pele branca. Você pintar-se de preto. Como é que você se sente? As crianças, pintar-se de preto, ou de vermelho, ou de azul, ou de amarelo, ou de cor-de-rosa, cada um uma cor, e ensinar-se a enxergar a pessoa para além da cor. Empatia. Empatia, a gente precisa disso. Não teria bullying nesses casos de racismo. Colocar uma pessoa com apenas usando a mão esquerda, todos os destros, e todos os canhotos apenas usando a mão direita para executar tarefas. Como se sentem? Empatia. As pessoas com os olhos tapados, cegas, como se sentem? Então, empatia. Devíamos ensinar na escola uma disciplina, desde a alfabetização, ou um pouquinho antes. Empatia. Aula de empatia. Algumas aulas de empatia, várias aulas de empatia. Bom, agora vamos à aula de compaixão. Vamos experimentar a compaixão. Primeiro por um animal. Um animal que está ali sem o dono. Ele deve estar sentindo falta do dono naquele momento, numa sala de aula, com todo o conforto, mas ele está ali sentindo alguma coisa. Será que a criança entenderia que o animal está sentindo falta de alguém? Que aquele cachorro está sentindo falta de alguém e que ele pode suprir tomando no colo um animal dócil, claro, um animal de pequeno porte dócil. Empatia, depois compaixão. Compaixão. A criança precisa sentir isso, treinada para isso, que a gente precisa nos treinar, porque em tempo de isolamento social, você vê as pessoas, sabe das pessoas sofrendo, você é treinado para ter compaixão. Sabe das famílias enlutadas, que às vezes nem tem direito a ir ao enterro. Compaixão, você tem compaixão, você sente pela pessoa, porque você diz, poxa, eu não queria que isso acontecesse comigo. Empatia. Eu vou fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu desejo fazer compaixão. Então a gente devia treinar as nossas crianças a exercitar a compaixão pelos animais, pelos seres humanos, pelos idosos, pelas crianças pobres, pelas famílias pobres, pelas pessoas doentes mentais, pelas pessoas doentes fisicamente. Compaixão. Bom, vamos ensinar na escola agora, talvez a mesma disciplina, que seria a bondade, né? Vamos ensinar a caridade, vamos fazer uma caridade. Vamos a turma toda ajudar uma comunidade, desenvolver um projeto de auxílio para que seja realizado, né? Então, isso deveria ser ensinado desde cedo. Creio que a gente teria uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde as pessoas saberiam o que é a importância da compaixão, o desejo. Às vezes não é nem igual, nem vem a caridade. Mas quando há o desejo, há a emoção. Quando há o desejo, há o incômodo. Nós precisamos desaguar esse desejo, nós precisamos realizar esse desejo. Então, isso precisa ser desenvolvido. Mais tarde, quando você chegar à vida adulta, adolescente, aliás, antes, geralmente os adolescentes são altruístas. O altruísmo é um grau de compaixão. Porque uma pessoa altruísta quer fazer o bem, quer melhorar a humanidade, se identifica com causas coletivas, geralmente causas que vão, quando levadas a efeito, diminuir o sofrimento das pessoas, as desigualdades sociais. Então, o adolescente, ele experimenta um pouco. Eu me lembro de um indivíduo chamado
Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um alemão alsaciano, da Alsácia, que ele era um filósofo, 28 anos, até os 28 anos era um filósofo. Se formou muito inteligente em filosofia, mas ao mesmo tempo que ele era um filósofo, formado em filosofia, um professor, ele era exímio tocador de órgão. Isso século XIX, final do século XIX. Exímio tocador de órgão, tocava Bach, Johann Sebastian Bach, né? Aos 28 anos, Albert Schweitzer, ele foi tocado por uma compaixão muito grande. Se condoía do sofrimento das pessoas. Ele era evangélico, era, como é que se diz, protestante, né? Alemão protestante, né? Ele ficava sentindo muito não poder fazer nada pelo sofrimento das pessoas. Ele vivia muito bem, vinha de uma família nobre. A Alemanha, ao final do século XIX, estava muito bem, mas ele ficou condoído do sofrimento humano. Sabe o que ele fez? O nome disso é compaixão. Ele teve compaixão. Ele entendia antes de empatia. Ele desejou fazer alguma coisa. Ele aí se matriculou no curso de medicina. Aos 28 anos, foi estudar medicina. Se formou. Naquele tempo eram 3 anos. Se formou. Ele já tinha algum conhecimento. Se formou. Sabe o que ele fez? Ele foi para a caridade. A compaixão levou a ser médico. Foi o que a compaixão levou. Ele resolveu fazer caridade. Foi para a África, para o coração da África, e montou um hospital e foi morar lá para diminuir o sofrimento numa região que não tinha hospital a quilômetros de distância. Ele fundou um hospital. Naquele lugar, no Gabão, aquele lugar ermo, solitário, cercados de tribos, ele, no começo do século XX, ele fundou um hospital, Caridade. Nas noites solitárias dele, se casou, ele e a mulher, nas noites solitárias deles, naquele hospital quase de campanha, ele pegava o órgão dele e começava a tocar na selva, tocava Bach, Jesus, a alegria dos homens. Ele foi para a bondade. Ele passou pela empatia, pela compaixão, pela caridade, e ele se sentia pleno. Ele era o maior tocador, o maior compositor, não, o maior tocador de órgão, o maior músico de órgão que tocava Bach, né? Bach, que tocava Bach. Exímio tocador das composições de Bach, reconhecido na Europa. Ele abandona toda a fama dele e vai para a África. Isto é bondade, caridade, compaixão, caridade e bondade. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sabe, aos 20 e poucos anos, sabe quem frequentava a casa dele para conversar com ele, para trocar ideias com ele? Einstein. Olha com quem ele convivia. Foi para a África, ele, Albert Schweitzer. Por que eu me lembrei dele? Pela compaixão. E porque ele disse, eu li um livro chamado Albert Schweitzer, O Profeta das Selvas. O subtítulo do livro, que eu li há muitos anos, eu li esse livro, acho que tinha uns 20 e poucos anos quando eu li esse livro, mas eu nunca esqueci de uma afirmação dele, que consta no livro. Alguém
perguntou a ele. Ele veio a falecer com mais de 90 anos. Era um alemão alto, né? Muito simples, vivia muito simples, né? Chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Perguntaram a ele qual era o segredo de uma vida plena naquela idade, ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, ter atingido a glória. Qual era a, o segredo? O segredo. Ele disse: eu nunca deixei morrerem os meus ideais juvenis. Os meus ideais juvenis. E ele disse que na juventude dele, 14, 15 anos, ele era tocado pela compaixão. Olha o resultado de quem era tocado pela compaixão. Albert Schweitzer, um ser humano admirável que revolucionou a vida dele, tocado pela compaixão, que não diminui ninguém. Olha o exemplo de Michal Fassa. Tocada pela compaixão, ela largou, era riquíssima, filha de banqueiros, na França, Paris, pintora famosa. Vai com paixão ajudar a Ciriel Lubindo, ajudar ao ashram dele, a divulgação das ideias dele, e fundou uma escola. Ela foi para a caridade, teve compaixão e foi para a caridade. Michal Fassa é outro exemplo de compaixão. E você? O que faz com a sua compaixão? Com o desejo de ajudar as pessoas? Isso é compaixão, o desejo. Quando você deseja minorar o sofrimento de alguém e só fica no desejo, você represa uma energia. Que tal você partir para a caridade? Caridade. Que tal você partir para a bondade? Sua meta é: eu quero ser uma pessoa bondosa. Eu quero. A compaixão, ela é uma força, ela é um impulso que deve ser transformado em ação. A compaixão em ação, para mim, é caridade. A compaixão é um dó que você tem das pessoas. Você tem dó. Dó quer dizer, eu tenho o desejo intenso de ajudar. Não é ter pena. Não é ter pena. Ter pena de alguém pode parecer um momento de superioridade. Tenho pena, ou até mesmo de desprezo. Eu tenho pena de você, porque você é assim. Pena de uma pessoa pode ser assim: eu estou melhor do que você, por isso que eu tenho pena de você. Eu vou te ajudar porque eu tenho pena. A compaixão não é uma superioridade. É só um desejo de minorar o sofrimento do outro, porque você também tem o seu sofrimento. Eu me lembro eu, esses dias, estava conversando com um paciente meu, que ele foi morar sozinho. Foi morar sozinho. Teve muitas derrotas na vida dele, perdas, muitas perdas financeiras, amorosas, profissionais. Um excelente profissional de ponta. Ele perdeu várias posições na vida social e mora sozinho, num apartamento que foi da mãe dele. E os móveis foram dados por amigos, porque ele não tem dinheiro, está devendo a muita gente e tem um emprego que não é suficiente para custear as despesas dele. Eu estava conversando com ele e comparei ele a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha tudo: glória, poder, fama, doutor da lei no Sinédrio, órgão máximo do judaísmo à época. Ele cai
e não é aceito pelo pai dele, pela família dele, pelos amigos, nem pelos cristãos. Ele foi para o deserto. Então eu comparei ele. Disse a ele o seguinte, que no momento máximo de dor de um ser humano, ele foi capaz de ter compaixão. Compaixão não é porque você está melhor do que o outro, não. Independe da sua situação. Ter compaixão não precisa estar bem, não. A quem eu me refiro? Estevão, Gesiel, Estevão, ele demonstrou uma alta compaixão quando, sendo apedrejado por Saulo, seu perseguidor, causador da sua morte, da morte do personagem Estevão, ali nos estertores da morte, ele chega para sua irmã, Abigail, estava ali com ele, mas Saulo, então ainda Saulo, noivo dela, que não sabia, Saulo, que eles dois eram irmãos, porque se reencontraram ali no momento do apedrejamento, um reconheceu o outro. Abigail chorando porque o irmão estava morrendo, vendo que seu noivo era o algoz, que ela não sabia, vendo naquele momento, Estevão, num ato de compaixão, diz assim para ela, Estevão diz para ela: Saulo é bom. Quando encontrar Jesus, mudará de opinião. Isto é compaixão, porque o outro também estava sofrendo, Saulo, porque ele ficou ali entre a noiva e o irmão dela, um lugar indesejável. Mas ele teve compaixão do seu algoz. Ele que estava ali sofrendo, ele que estava ali numa condição inferior, iria desencarnar, mas tem compaixão pelo outro, não deixou o outro com culpa, não reforçou a culpa do outro. Disse, não, ele é bom, ele é uma pessoa boa. E de fato era. Ele estava em defesa de princípios, ele não era um assassino, acabou matando, não era um assassino. Ele estava em defesa de uma ideia que ele achava suprema. Depois ele viu que a ideia suprema dele era outra. Então, não, compaixão não é pena. Não é você, eu estou bem, eu vou ajudar quem está pior. Não. Eu sinto o desejo de ajudar para minorar o sofrimento do outro, quem quer que seja. Pode ser até que eu, pobre, e queira minorar o sofrimento do rico. Depende do sofrimento pelo qual o outro está passando. Eu, doente, quero diminuir o sofrimento do outro que está doente também, ou não, mas eu quero compaixão. Vai além do racional. Compaixão não é uma coisa racional, é irracional. Isto é, vai além da razão. É instinto, é emoção, é sentimento. Então, que tal você desenvolver a sua compaixão? Lembrando da cadeia evolutiva. Empatia, percepção racional, compreendendo o momento do outro, colocando-se no lugar do outro, sentindo aquilo que o outro sente. Tudo isso acontece dentro de você. A empatia acontece dentro de você. O outro nem sabe que você está sendo empático, mas você consegue ter empatia. Até assistindo televisão a um filme, você tem empatia. Você se coloca no lugar do personagem. Vou repetir. Deu uma travadazinha, eu vou repetir.
Empatia é algo seu, acontece dentro de você, é algo próprio. O outro não sabe, é racional. Você junta raciocínios para se colocar no lugar do outro. Você compreende a situação, você vê o que está acontecendo e você se encaixa racional. Compaixão não. Você sente, é um desejo, é uma emoção, é quase um instinto. É algo irracional, não racional. A caridade pode ser racional ou não. É um ato, é o ato. É a consequência desta cadeia. Tudo isso para, com o tempo, você nem perceber que você está tendo empatia, compaixão e fazendo caridade. Aquilo é um protocolo adquirido pelo espírito que vai para a mente, que vai para a consciência. É algo já internalizado, né? De atingir a alma do outro. Você pode atingir o bolso do outro, você pode atingir a razão do outro, você pode atingir as coisas do outro, o trabalho do outro, você pode atingir muita coisa, mas quando você atingir a alma de uma pessoa, ela nunca vai se esquecer de você. Nunca se esquecerá. Entrar em contato com a alma do outro é como eu comparo a um cirurgião que pega o bisturi para fazer uma cirurgia cardíaca e corta. Você vai a fundo, mais do que um cirurgião do corpo, um cirurgião da alma. Você vai a fundo. E se você tiver compaixão por uma pessoa e ela notar que ali não é pena, ela notar que é compaixão, ela nunca vai esquecer você. Nunca vai esquecer. Marca para sempre. Porque você não está julgando a pessoa. A compaixão não julga. Não julga. Não importa se você está certo ou se você está errado. Se você é criminoso, se você é pessoa maravilhosa, eu tenho compaixão. Eu não quero que você sofra. Eu não gostaria que você sofresse. Até mesmo pela sua inconsequência, eu não quero que você sofra. Então, isto é compaixão. Quando você tem compaixão por uma pessoa, você vai marcar a vida dela para sempre. Ela vai sentir você. Sabe naquele filme Avatar, que o cumprimento era eu vejo você? Mas aquele vejo você não era com o olhar. A tradução deveria ser eu sinto você. Eu percebo sua alma. Eu estou com você. Como Mirra já disse uma certa vez, você cabe dentro de mim. Isso é compaixão. Tenha compaixão. Se esforce para desenvolver essa habilidade. Leia sobre compaixão. Leia até. Os budistas falam muito de compaixão e entendem muito de compaixão. O hinduísmo tem a compaixão. Mirra viveu essa doutrina, essa última encarnação dela, então ela sabe o que é compaixão. É muito importante que você tenha isso, desenvolva isso. A vontade de ver o outro crescer. Não me importa quem é o outro, não importa nem se gosta de mim. Não importa se você me detesta, não vai com minha cara, tem restrições a mim, mas eu quero o melhor para você, compaixão. Mas eu quero, não é para mostrar que eu sou melhor do que você, porque você não quer e eu quero, não. É porque, sinceramente, eu desejo, porque quanto melhores forem as pessoas, melhor será a sua vida. Imagine você viver num lugar onde todo mundo é infeliz. E se você viver num lugar em que todo mundo é feliz? Então, tente proporcionar o melhor para o outro. Isso vai lhe fazer bem indiretamente. Uma coisa é você
morar no deserto. Outra coisa é você morar num terreno fértil. Para que o deserto se torne fértil, você vai gastar uma quantidade de energia muito grande. Para você fazer nascer árvores num solo fértil é mais fácil. Então, torne fértil os solos, torne criativas as pessoas, diminua o sofrimento das pessoas. Isto é compaixão. Pense assim, talvez isso lhe traga até um bem-estar. Como eu me sinto bem, percebendo que eu sou uma pessoa compassiva, eu sou uma pessoa que tenho compaixão. Como eu disse no início, eu considero compaixão muito próximo do apaixonamento, né? Apaixonamento. Como é bom estar apaixonado. Eu adoro ver pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas. Eu sou pessoa apaixonada. E mais ainda, pessoas enamoradas. Enamoradas. Apaixonadas pela vida, enamoradas com o divino, pelo divino, né? Esse enamoramento vai fazer com que você seja uma pessoa que desenvolva mais rápido a compaixão. Você vai fazer as coisas com paixão. Eu gosto de fazer as coisas com paixão. Eu gosto de fazer as coisas com intensidade. Tá? Às vezes até peso a mão demais por compaixão, por paixão, por vontade que aquilo aconteça, né? Eu mesmo me absolvo, porque a medida das coisas é sempre uma busca. Estamos sempre buscando a medida das coisas. Então, às vezes, a gente passa um pouquinho, falta um pouquinho, mas a compaixão está ali presente. A vontade de que aquilo aconteça está presente. Então, o recado de hoje é que sua mente, consciência e inconsciente, receberá um benefício sempre que você estiver agindo com compaixão nas suas conversas, nas suas disputas. Haja com compaixão. Você vai trazer para sua mente uma energia amorosa, melhor. Mesmo numa disputa, discutindo com alguém, pense assim: eu vou agir com compaixão com todo mundo aqui, eles nem vão perceber, mas é importante para mim. É importante eu aliviar minha fala, aliviar minhas críticas, aliviar minha capacidade de ferir o outro com palavras. Eu vou ter compaixão. Eu não quero isso para ninguém. Eu não quero que as pessoas sejam prejudicadas pela minha fala. Compaixão. Tenha compaixão no que diz. Tenha compaixão pelo olhar, né? A forma como você olha para alguém. Tenha compaixão. Deseje que de dentro de você saia o melhor para o outro. Você estará equilibrando melhor a sua mente, a sua consciência. Você estará trazendo uma espécie de sustentação interna, né? Equilibrando a sua mente, como você lida com o ser humano. Importante isso. A palavra compaixão não é uma palavra simples, ela é complexa porque exige que você esteja com o desejo sincero e real de minorar o sofrimento humano. Bom, essa foi minha fala de hoje. Eu agora quero que vocês façam perguntas. Passe aí para a Rosana, comigo, trazer algumas perguntas. Eu acho que eu falei demais. Eu acho que você falou maravilhoso, adorei. Nunca tinha ouvido desta forma. Foi fantástico. Como sempre, né? Quando não é? Eu nem fico esperando, porque nunca acontece. Olha as perguntas, vamos lá, hein? Olha só. A Jane fez uma primeira pergunta. A empatia não é também você enxergar com as lentes do olhar do outro e assim efetivarmos a conexão e observação do que o outro sente
e suas necessidades? Exato, Jane, mas tudo isso é racional. É você enxergar com as lentes do outro, então você sabe como o outro enxerga, é você perceber como o outro sente. Então, tudo isso é uma cadeia de raciocínios lógicos. Ainda não é compaixão. Compaixão é o desejo. Você já não está raciocinando logicamente, você está querendo fazer alguma coisa, independentemente de saber o tamanho do sofrimento do outro, sem saber o que o outro sente, você sabe que o outro sente. Você vai lá e quer ajudar. Então, a compaixão é um desejo, não é uma cadeia de raciocínios, é um desejo. A Thaís perguntou: como saber em qual estágio estamos? E se já adquirimos a habilidade da bondade? Thaís, se você um dia tiver adquirido a habilidade da bondade, você já não me fará mais esta pergunta, você já saberá, porque quem é bondoso sabe e não precisa demonstrações. Como você pode saber se você já completou essa cadeia e adquirir a bondade, é muito simples. Você talvez já não esteja mais nessa encarnação. Então, vá praticando, vá desenvolvendo, vá fazendo. Certamente empatia você tem, certamente compaixão você tem, certamente você é uma pessoa caridosa. Continue treinando bastante, um dia você vai chegar à habilidade da bondade. A Roberta perguntou assim: algumas pessoas têm mais facilidade de sentir empatia do que outras. A empatia está ligada a mecanismos neurológicos ou morais? Não, nem neurológicos, nem morais. A empatia está ligado a uma capacidade de raciocínio, a um conhecimento, né? Você cria uma série de ideias em cadeia para chegar à empatia. Empatia, você tem que olhar de fora para o outro. Você não pode projetar nada no outro, porque se você projetar, não está sendo empática. Lembra que eu falei da projeção como um estágio anterior? Muitos de nós projetamos. Você quer ver? Esqueci quem perguntou. Você quer ver? Muita gente. Quem perguntou foi a Roberta. Ô, Roberta, muita gente pensa que tem empatia. Muita gente. Muita gente, na verdade, projeta. Muita gente ajuda um mendigo porque não enxerga o próprio mendigo. Projeta no outro. Muita gente visita um doente sem enxergar que também é doente. Muita gente dá pão a um faminto porque não enxerga a sua própria fome. Muita gente perdoa o inimigo, mas não enxerga o inimigo que existe dentro de si. Tudo projeção, a gente projeta. Acha que é empatia, acha que é caridade, acha que é compaixão, mas é pura projeção. Para que você olhe para o outro, enxergue o outro, você tem que se enxergar primeiro. Você tem que enxergar o mal em você antes de enxergar o outro, porque senão você vai projetar muita coisa no outro. Então, empatia é um conhecimento. É após a projeção, ok? A Sandra perguntou assim: compaixão é verdadeiramente amar ao próximo como a si mesmo? Não. Não, só está muito longe. Amar uma pessoa é algo muito difícil. Muito difícil. É uma meta amar uma pessoa. Amar uma pessoa é libertá-la de nós mesmos.
Amar uma pessoa é desejar mais do que minorar o sofrimento dela. É um passo muito mais adiante da compaixão, o amor, né? Como você pode amar uma pessoa como você ama você? É improvável que isso aconteça. Há um sentimento de preservação e de instinto de sobrevivência que impede que a gente ame alguém da mesma forma que a gente se ama. São até sentimentos diferentes. Amar uma pessoa é preciso ter um alto grau de compaixão, um alto grau de desprendimento e um desejo constante de que o outro seja feliz, independentemente de você. Independentemente. Até com outra pessoa. Que bom. Se amar alguém, tem que respeitar que o outro não ame você. Geralmente a gente ama o amor do outro e não o outro. Não, não é a mesma coisa. A Ana Júlia perguntou assim: como você imagina um mundo em que todas as pessoas tenham compaixão pelos outros? Julinha, realmente é difícil imaginar um mundo onde todos tenham compaixão. No dia que o mundo tiver esse grau de maturidade, não existirá nenhuma guerra, não existirá nenhum sofrimento, não existirá nenhuma desavença, não existirão países, não existirão fronteiras, não existirão raças, etnias, né? O ser humano se verá como irmão. Não imagino quando isso vai acontecer. Acho muito difícil para hoje. Talvez daqui a uns 2.000, 4.000, 5.000 anos, não sei, é muito longe. Não tenho ideia como isso vai ser, não, mas nós não teremos essa humanidade que está aí, teremos outra. Célia, o que fazer com as pessoas que aproveitam da compaixão do outro para adquirir benefícios materiais? Isso não é um problema de quem tem compaixão. Eu não vou medir o que o outro faz com o meu desejo. Meu desejo é de minorar, não é de patrulhar o que o outro faz. Não me pertence isso. Antônio, o amor não resume o que é a compaixão? Antônio, veja, pode resumir o amor. O amor engloba a compaixão, o amor engloba a empatia, o amor engloba a caridade, o amor engloba a doação, o desprendimento, o amor engloba muita coisa, inclusive a compaixão. O inverso é que não é verdadeiro, né? Desejar minorar o sofrimento do outro não é o amor, pode ser um caminho, um dos caminhos, uma das portas, uma das conexões que o ser humano deve fazer antes de dizer eu amo você. A gente diz eu amo você, mas quando você deseja cooptar o outro. Quem ama age de uma forma diferente de querer cooptar. Mas o amor engloba a compaixão, sim, com certeza. Andréa, quais os desafios na convivência com uma pessoa incongruente entre pensar, sentir e agir? Andréa, nós todos somos incongruentes, então, porque nem sempre nossos atos estão nesta linha assim penso, assim sinto, assim ajo. Nem sempre. A gente pode conseguir isso em determinadas dimensões da nossa vida. Esta coerência ou congruência, como você quis dizer, que para mim é mais uma ética pessoal, né? Todas as vezes que eu, Adenauer, me vejo pensando diferente do que ajo, agindo diferente do que sinto, eu digo assim para mim mesmo, Adenauer, você está sendo incoerente. Eu digo para mim mesmo, você está sendo coerente. E isso acontece, eu não estou dando um exemplo fictício, não. Isso acontece. Eu digo para mim mesmo, Adenauer, você está sendo incoerente. E eu vou analisar
Por que a minha coerência? Qual é o sentido? Qual é o significado? O que está acontecendo comigo? E às vezes eu chego à conclusão e respondo a mim mesmo. Adenal, você ainda não conseguiu alinhar isto neste campo. Vá tentando, porque tem experiências na vida, André, desculpe, que de fato a gente não consegue. Isso não é um decreto. Eu vou conseguir, eu já consegui, eu determinei para mim que eu só vou fazer o que penso, que eu só vou fazer o que sinto. Você pode dizer isso da boca para fora, mas isso é uma conquista evolutiva. Então, eu chego para mim e digo, Adenal, você ainda não conseguiu isso, mas continue. Não se culpe. Não pense que você é hipócrita ou falso. Você tem seus limites. Ninguém entende, mas você tem seus limites. Reconheça seus limites e vá em busca de meios de alcançar esse estágio de assim penso, assim sinto, assim ajo. Então, André, mesmo que você conviva com uma pessoa incongruente, inconsistente, que é possível, talvez se você convivesse comigo, você também iria chegar um dia e dizer, poxa, como o Adenal é incongruente, se você olhasse para um ou outro aspecto da minha vida. Mas existem outros aspectos da minha vida que poderia fazer você dizer, mas vale a pena conviver com essa pessoa. Também é importante que você, ao olhar a incongruência do outro, a inconsistência do outro, esse julgamento, que pode ser muito bem feito, adequado, olhe para as suas incongruências, porque certamente não é porque eu lhe conheço, não, certamente você tem também, em alguns campos da sua vida, dificuldades semelhantes, isto é, de alinhar o assim penso, assim sinto, assim ajo. A gente tem que ser juiz do outro como somos juízes de nós mesmos. Que eu afirmo de mim mesmo, eu tenho que entender que o contrário está presente. Porque se eu não entender que o contrário está presente, eu vou ser sempre o julgador do mundo. E julgar o mundo é uma coisa muito pesada, muito difícil, muito difícil não, muito sofrida. Você julgar o mundo, uma pessoa que só fizesse julgar o mundo, olhar para as pessoas e estar julgando elas, vai viver, vai projetar sempre. Então, é preciso a gente aprender a olhar as inconsistências e incongruências do outro como quem olha para as próprias. A Ruth perguntou assim: por que algumas pessoas têm dificuldade ou apenas não sentem compaixão com o próximo, pensando só nelas? Às vezes, Ruth, tem pessoas que fazem isso porque sofrem muito. Porque sofrem. Porque tem uma lágrima escondida. São duras. Porque não deixou cair a lágrima própria. São frias. Porque tem uma dor que não aparece. Porque tem uma ferida que não foi curada. E aí não conseguem ter compaixão, não conseguem aliviar, flexibilizar, enxergar o sofrimento alheio, porque sofrem. Às vezes nem sabem que sofrem. Toda pessoa dura tem uma lágrima escondida. Toda pessoa rígida tem uma dor que não sai, não é expressa. Então, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas duras demais, rígidas demais. Compaixão. Como eu gostaria de flexibilizar a personalidade desta pessoa. Como eu gostaria de quebrar. Mas não é porque a pessoa é ruim para mim, não. Porque eu também sei lidar com o julgamento alheio de frieza, desprezo. Acho que o ser humano tem o direito de criticar a gente. Tem o direito de não nos conhecer. Dê ao outro direito de não lhe conhecer. Porque se o ser humano lhe conhecer na intimidade, vai gostar de você. Mas não lhe conhece.
não cabe dentro dele. Então, eu quando vejo uma pessoa rígida, eu digo, poxa, como eu gostaria de que essa pessoa fosse melhor para ela mesma, para sair essa lágrima, para sair essa dureza, né? Para quebrar isso, porque não é bom. Não é bom ser uma pessoa rígida, é bom ser uma pessoa aberta, é bom ser uma pessoa flexível e tolerante ao erro humano, né? Poxa, quantas pessoas já erraram comigo na minha vida? Mas eu também pergunto, e quantas já foram alvo dos meus equívocos? Então, peraí, eu não posso ser rígido com o outro. Também tenho a minha dor, a minha lágrima. Então, tem gente que não tem condições de expressar compaixão porque sofrem, porque precisam da compaixão. Por isso que não conseguem expressar. Ok? Lília, eu entendi que a compaixão é fazer pelo outro um bem sem que ele saiba fazer com o coração aberto. Eu entendi que a compaixão é fazer pelo outro um bem, sem que ele saiba que fazer, sem que ele saiba fazer com o coração aberto. Ô, Lília, você está falando de caridade, você não está falando de compaixão. Compaixão é o desejo. Nem sempre tem o ato. Agora, fazer o bem ao outro sem que o outro saiba fazer com o coração aberto é caridade. Caridade é uma coisa que deve ser assim, o máximo de anonimato. Eu vou fazer sem que a pessoa saiba. Isso é caridade. Compaixão é um desejo, você tem que sentir. Compaixão não é o ato. Pode se transformar num ato de compaixão pelo desejo. O que eu chamo, todo ato de compaixão, eu chamo de caridade. É só questão de palavras. Mas a compaixão é um desejo. Eu desejo, eu tenho vontade, eu quero, eu vou fazer. Isto é compaixão. Quer o outro saiba ou não. Quer seja anônimo ou não. O desejo é anterior ao ato. O desejo, às vezes, a pessoa sabe que você quer ajudá-la, e às vezes a pessoa não sabe. É desejo. Compaixão é desejo de minorar o sofrimento do outro. Okay? A Jane, a compaixão é um dos ápices que o homem deve alcançar enquanto aquisição de habilidades a ser integrada? Eu não diria, Jane, que é o ápice. Eu acho que não é o ápice. A compaixão é uma das conquistas, mas não é o ápice. Para mim, o ápice é o amor, mas também tem outras coisas tão importantes quanto o amor. Para mim, é uma habilidade enorme você saber conviver. É uma habilidade. Para mim, é uma habilidade enorme você ser útil à sociedade. Útil no sentido de trabalho. É uma habilidade. Você trabalhar. E o seu trabalho beneficiar pessoas, beneficiar a sociedade. Para mim, isso é muito importante. Olha a importância de um indivíduo que tem o ensino médio, por exemplo, fez um curso técnico em eletricidade e trabalha em cima de uma torre de alta tensão para reparar um pequeno defeito. Aquele trabalho dele beneficia milhões de pessoas numa cidade. É uma habilidade fantástica dele. A gente tem o hábito de pensar que a habilidade é só algo moral, algo de valores, algo subjetivo. Não, há habilidades técnicas importantíssimas, importantíssimas, habilidades técnicas. Então, não, compaixão não é o ápice, é uma das habilidades a serem conquistadas, dentre muitas. Ok? E ela continua: algum dia, a Jane, conseguiremos efetivamente permitir que alguém caiba em nós, como disse Mirra?
Ah, eu tenho certeza, Jane. Tem muita gente que cabe dentro de mim. Muita gente. Porque são pessoas que eu amo. Cabem dentro de mim. E tem pessoas que eu amo e que você diria, como pode gostar de uma pessoa tão ruim assim? Mas o amor não tem. Não olha o corpo, não olha a expressão, olha o espírito. Então tem muita gente que cabe dentro de mim e tenho certeza que tem pessoas que cabem dentro de você. E hoje, não é algum dia, não, hoje. A questão é caber toda a humanidade, porque ela falou que toda a humanidade deve caber dentro da gente. Eu acho difícil, mas ela experimentou algo muito mais profundo do que eu experimento. Então, talvez ela possa dizer isso, mas eu ainda não. Mas tem muita gente que cabe dentro de mim, sim. O Mansur, ele disse, ele fez uma reflexão, temos que usar compaixão conosco mesmos, porque nos reconhecemos ainda imperfeitos, mas no esforço para melhorarmos. Com certeza, Mansur. Sim, temos que ter compaixão conosco mesmo. Foi como eu disse, Adenauer, você não está sendo coerente. Eu tenho que ter compaixão por mim também, mas que essa compaixão não se transforme numa comodidade. A compaixão é o desejo de ajudar que deve partir para o ato. Eu tenho compaixão por mim, mas eu quero de fato sair dessa situação e quero me melhorar. Mas é compaixão, eu concordo com você. E a última pergunta, eu pensei em fazer essa pergunta para você. O que fazer quando as pessoas sentem empatia e compaixão, mas não conseguem agir? Elas ficam sempre paralisadas nesse lugar, mas elas não conseguem partir para a ação. Como estimular? Olha bem, eu acho que se você fizer, se você começar, para quem você tiver compaixão vai sentir você. Quem estiver próximo de você, sua compaixão vai reverberar e a pessoa vai sentir vontade de também ser. Faça. Você fazendo, você vai influenciar pessoas, né? Até pelo espelhamento. Mas mesmo que não a pessoa não veja, vai sentir sua vibração, vai sentir vontade como você tem vontade. Comece, não adie. Existem muitas oportunidades de termos compaixão, principalmente no ambiente doméstico, principalmente com filho, filha, marido, mulher, com o vizinho. Não precisa ir longe, não precisa ir para um lugar pobre, não. Você pode agir com compaixão para a pessoa que está do seu lado, quem quer que seja, ou que esteja falando com você ao telefone, né, pela internet. A compaixão é um ato pessoal, é um ato próprio, não depende do outro. E se você fizer isso, o outro sentirá, porque tudo que a gente deseja ressoa no universo. Há uma ressonância em tudo que a gente deseja, né? Uma ressonância. Deixe isso ressoar. Você vai influenciar pessoas, sim. Queria então que você fizesse um fechamento. A gente está aí a 7 minutos de fechar, que você fizesse uma conclusão. E a gente vai colocar até essas frases que você falou agora no final, para que as pessoas possam ver no chat. Depois vamos colocar também nos grupos as pessoas novas. A gente quer agradecer até essa participação hoje. Pela primeira vez, estamos com algumas pessoas novas. E vocês vão ver que tudo isso que a gente conversa durante esse período que a Adenauer vai dizendo, depois a gente vai colocando um pouco nos grupos. Veja, eu teria muitos exemplos para dar de pessoas que agiram com compaixão comigo, pessoas que marcaram minha vida e que eu vi que foram fundamentais e que nunca as esquecerei. Todas agiram com compaixão comigo. Não porque eu seja uma pessoa que fosse a todo tempo digna de compaixão ou de pena ou algo parecido. Não, minha vida eu não vi sofrimentos. Mas a compaixão é do outro.
Então, eu sou muito grato pelas pessoas que tiveram compaixão comigo e, às vezes, até eu não reconhecendo o que precisava, eu resolvi aceitar o ato de caridade do outro para comigo, por entender que receber aquela caridade era importante para o outro. Era uma confirmação da compaixão do outro. Então, eu resolvi aceitar a ajuda, mesmo achando que não era necessária. Sou muito grato a muitas pessoas. Gratidão é uma palavra para mim que tem um significado profundo. A gente sempre deve ser grato às pessoas, a qualquer pessoa, até a quem nos prejudica. A gratidão é uma forma da gente dar ao outro o melhor que existe em nós. E é também uma manifestação da compaixão, é a gratidão. Eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, né? Não apenas pela influência de Mirra, porque a influência é muito pequena, o contato é muito fugaz, segundos, é muito pequeno, não convive comigo, não vive a minha vida, mas eu sou muito grato por. Eu pego essas frases e penso, eu fico pensando, eu fico refletindo e trazendo para dentro de mim mesmo. Então, eu sou muito grato a isso, tenho uma gratidão muito grande. Não sei por que ela se aproximou da minha vida no final do ano passado, não tenho a menor ideia. Aliás, eu acho que tenho, mas eu até conversei com a Rosana outro dia. Eu acho que tenho, mas eu prefiro acreditar que faz parte de um projeto muito maior que eu desconheço, porque a Rosana sabe que, para mim, foi uma surpresa muito grande estar vivendo isso com vocês, estar vivendo esse grupo. Não foi coisa que eu planejei, porque eu sei, quando eu planejo, eu sei. Ó, a Rosana sabe disso, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar, mas o que eu estou vivendo com vocês hoje, eu não planejei nada. Nada, não tem nada de planejado, uma coisa inusitada para mim, o que torna mais gostoso isso, torna muito mais gostoso você viver uma coisa inédita na sua vida. É o que eu estou vivendo agora, eu nunca vivi isso. Eu sou uma pessoa que tem uma vida muito programada, muito definida, e isso para mim foge e eu estou gostando muito. Então, eu quero agradecer a vocês por fazerem parte desse momento diferente na minha vida, muito diferente, e que eu nunca vou esquecer isso, né? Nunca vou esquecer de estar vivendo isso. É muito gostoso estar vivendo com vocês esse momento. E agradeço a Rosana e a Marcela também por isso. Estou adorando, adorando. Quero agradecer a todos vocês que assistiram hoje o estudo, agradecer a Adenauer, agradecer a possibilidade de existir o sagrado na nossa vida. Eu também estou aqui, embarcado na onda, né? A Adenauer fala alguma coisa, fala, vamos embora, Adenauer, vamos! E a gente vai. Então, essa coisa espontânea, ela é tão importante para todos nós. Eu espero que vocês estejam, todos vocês, sentindo a mesma coisa. Como cada semana vai trazendo algo novo e a gente vai navegando nesse novo. Maravilhoso, Adenal, obrigada. Só gratidão, essa é a palavra. Até daqui a 15 dias, né? Com certeza. Grande Obrigado. beijo a todos.